Você acompanhou na semana passada nossa entrevista com o empresário Beto Studart? Hoje a gente continua esse papo com ele que tá bom demais. E o senhor fala dessas inovações que também no meio do processo existem desafios, né? Como o senhor já falou várias vezes. E assim, o que é que o senhor diria? Porque às vezes a gente está numa roda, está conversando, às vezes até sobre o mercado imobiliário também, e às vezes a gente escuta um pessimismo. O que que o senhor teria a dizer para um pessimista, para alguém que acha que o Brasil não foi feito para dar certo, o senhor estando construindo tantas coisas? Pois não é? É porque eu sou otimista. O pessimista não constrói, porque ele só vê o lado negativo, né? E você tem que aprender a superar os desafios que tem. Como a gente já superou tantos desafios, então vamos superar mais um desafio. Mas o que não pode é você desistir de fazer as coisas. Só pode desistir se houver uma imensa ou intensa convicção de que deve desistir. Mas não deve desistir porque eu acho que o Brasil foi um país que não deu certo. Olha, o Brasil é um país que dá certo, um país grandioso, com tantas riquezas naturais, com 210 milhões de habitantes. Ainda não chegamos à classe média que está começando a consumir. Nós temos todo esse ambiente positivo para o futuro. Nós somos a 8ª nação do mundo. Isso aí, ele não pode esquecer isso. Então, o cara vem, se é um otimista, eu sei que ele não vem conversar comigo, porque ele sai daqui decepcionado, porque o meu otimismo é muito grande. E o meu otimismo é grande, mas ele é responsável. Tem um momento de você diminuir. Tem um momento de você acabar, né? Lógico. Mas não acabar porque eu estou otimista, não enxergo nada. As pessoas às vezes falam porque o Brasil não merece confiança, vou mandar dinheiro lá para fora. Isso é bobagem, o país não quebra. Eu tenho 79 anos, nunca vi um país quebrar. Eu nunca vi os bancos centrais no mundo não ir em socorro de uma moeda que esteja em crise num determinado país. Eu vou lhe dar 2 exemplos recentes. Você teve problema na Grécia, agora em 2018, né, foi um problema seríssimo. Teve problema na Argentina, perdurou até agora. Tá aí, a Argentina está dando show, fazendo superávit, está tudo normal. A Grécia está tudo normal. A Europa toda foi em seu socorro. Né? Estamos vivendo agora um momento de novo com a política do Trump? Estamos. Mas tudo é para negociar. Para negociar, é conversar, fabular. Confabular. É isso. Quem está nos assistindo deve estar, assim como eu, muito sensibilizado pela quantidade de conhecimento. O senhor vai intercalando os assuntos. Uma hora a gente está falando de economia, outra hora a gente está falando de vida. E eu acho que a sua vivência diante de vários segmentos, não só o mercado imobiliário, mas também a sua experiência como gestor. Então, por exemplo, o senhor presidiu de 2014 a 2019 a Federação das Indústrias do Ceará, a FIEC. Hoje a gente está gravando o Conexões, que é promovido, um programa promovido pelo Cresce Ceará. Ou seja, essas entidades classistas, essas atividades classistas, é importante você participar, o senhor presidiu por esse período a FIEC, é importante o profissional em cada área assim, ter essa vivência, buscar, porque eu acho que o senhor está sempre em busca. Eu acho que é importantíssimo, sabe? Acho que é importante você participar de todos os movimentos, das instituições de classe que vão defender os seus interesses, o interesse do seu segmento. É importante, no caso, como presidente da federação, importante esse empoderamento quando você se dedica. Não é um empoderamento, poder em si, não, mas é abertura de portas para você conversar com o secretário com facilidade, ter uma relação boa com o governo, para que o governo possa entender as políticas daquele segmento econômico. Na Federação das Indústrias, ela trata de 40 segmentos econômicos. Então, ela tem dificuldade todo dia, né? Ela tem que dialogar com o governo para resolver. Então, a minha participação como presidente da Federação foi extraordinária. E melhor ainda porque fui sucedido pelo Ricardo Cavalcante, que é um cara que
de uma dinâmica muito grande, está resolvendo tudo, está fazendo melhor do que eu. Fazendo melhor que eu, e que isso aqui é bom. A federação, a gente observa que desde o seu nascedor até hoje, os presidentes sempre vão melhorando, vão sendo melhor do que o outro, porque pegam as coisas também melhores. O Brasil está desse jeito, sempre está melhorando, né? Uhum. O Ricardo é um grande comandante. E, respondendo a sua pergunta, precisamente sim, no meu caso específico, como empresário, eu só poderia tirar um mandato para poder exercer aquilo que eu achava que podia fazer, como fui presidente também da AENDA, que é a Associação das Empresas Defensivas Agrícolas em São Paulo. Fui presidente. Mas eu não podia ter 2 mandatos, porque a minha vida é empresária. Eu não sou um líder classista. Minha vida é empresária. Se eu tivesse mais um mandato, eu ia sacrificar a minha vida. Então, acho que cumpri muito bem, deixei uma boa história. O Ricardo continua dando show e fiz a minha parte. E foi nesse momento que o senhor começou a fazer parcerias e começou a conhecer outros cenários, como, por exemplo, o que acontece dentro das universidades, a pesquisa, como é que ela se desenvolve? No passado, o Luiz está aí do lado, chegou agora, qualquer coisa o Luiz me corrige. No passado, a relação era uma relação difícil entre a indústria e o conhecimento, entre a pesquisa. Era um pouco distante, né? A indústria queria uma coisa e a ciência fazia outra. E depois eu comecei a viajar para Israel, fui 2 vezes a Israel e tive a oportunidade de conhecer todos os centros de pesquisa. E vi como havia um encrostamento entre sociedade, ciência e indústria, né? Sociedade demanda, a ciência desenvolve e a indústria fabrica. Então, uma coisa impressionante. Então, aqui no Brasil, nós precisamos desenvolver mais isso. No Ceará, graças a Deus, a coisa ficou plena. Na época do meu mandato, eu fiz um trabalho de aproximação muito grande com todos os reitores de Fortaleza. Almoçamos muitas vezes juntos, muitas vezes na minha casa, na própria Federação das Indústrias, e desmistificamos as relações. Desmistificamos. Então, era uma relação que, às vezes, era analisada pelos leigos como uma relação que meia promíscua, vamos dizer isso, e não era, mas a turma tinha sempre a maldade, foi modificada. É a relação que tem que existir. A ciência está lá para servir o povo. Não é? Quem que vai viabilizar? A indústria. Fizemos isso, depois envolvemos o governador Camilo. O Camilo foi muito acessível no nosso entendimento, as universidades também. O Camilo nos dotou de recursos para a gente financiar as indústrias que tinham bons projetos. Nós criamos um edital para aprovar os projetos. Todo ano o governador vinha comigo, fazíamos um grande encontro, onde nós distribuímos as verbas. Essas verbas eram para contratar os próprios pesquisadores que tinham no começo uma relação proibida não, porque não era reconhecida, passou a ter um negócio oficial, direito, todo mundo. E alimenta o ecossistema. O pesquisador quer o quê? Quer ver seu trabalho aplicado na prática, né? Quer ganhar dinheiro também. O industrial quer ganhar dinheiro. Então, nada é melhor do que a gente possa alimentar esse negócio. E ficou ótimo, está todo mundo satisfeito. Hoje nós temos o Cointec, que talvez seja o conselho mais importante da Federação das Indústrias. Além, tem o Conselho de Energia também, que é muito importante. Tem vários conselhos. O Cointec ficou. Todo mês ele se reúne com o professor da universidade, os empresários ligados ao tema inovação tecnológica. Estão discutindo todo o tempo essa coisa e está prosperando. Eu acho que foi um grande marco da minha gestão, foi isso aí, foi essa aproximação. Os frutos, né? E os professores são bons, tem tudo. É só você adotar, perseguir, buscar o melhor professor, o melhor pesquisador, né? Com um bom projeto, a coisa anda. Inclusive, o senhor foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará. Esse título foi um título assim, muito bacana para a minha galeria. E eu acho que o grande
mérito disso, reconhecimento na época pelo reitor Cândido Albuquerque, foi exatamente essa aproximação, né? Ver que a federação é da universidade, a universidade é da federação, nesse sentido de distribuição do conhecimento, né? Foi isso que o Cândido reconheceu, foi muito bom para mim. Uhum. E voltando agora um pouquinho para o mercado imobiliário, o papel do mercado imobiliário no desenvolvimento das cidades? Eu acho que é fundamental, né? Eu não sei, eu acho que a quantidade de emprego que nós temos hoje na construção civil é a atividade que mais emprega no Ceará, é a construção civil. Vem a reboque da indústria de sapato, né? Mas a construção civil é fundamental. Como eu disse no começo, as pessoas estão mudando de patamar, né? As pessoas estão crescendo. Quando você observa que as pessoas, queiram ou não queiram, elas estão ficando mais ricas. Todo mundo está crescendo. Todo mundo hoje estuda. Todo mundo quer ter uma oportunidade de trabalhar no futuro. Ganha mais, quer uma casa. Deseja a sua casa. Então, eu acho que é um mercado que não vai entrar em exaustão nunca. É um mercado que cresce todo o tempo. E a construção civil emprega muito. Emprega muito. Então, isso aí é dinheiro que roda na economia, é pujança. Eu acho que o mercado imobiliário tem muita coisa por fazer e as pessoas têm muita coisa para adquirir. Temos que mudar. A dignidade da pessoa é aquilo que é o ponto focal. Dignidade das pessoas. O que é que ela, para ter dignidade, o que é que ela precisa? Precisa ter uma casa e um ambiente saneado e escola. Saneamento é uma coisa importante, básico. Que tem um projeto do Tasso Gereissati, que até 2030, nós precisamos, parece, em torno de 35% das cidades brasileiras precisam estar saneadas, né? Então, isso é uma coisa espetacular também, né? Então, o mercado imobiliário é isso, é crescer junto com o povo. O senhor acha que existe alguma área que ainda pode ser explorada, que ainda não foi explorada? Aqui no Ceará, quando a gente faz uma análise em nível de Brasil, assim, você diz, isso aqui ainda estamos no começo, mas vai ser, assim, uma potência. Eu disse uma coisa agora, na semana passada, aqui para o pessoal do Cine Energia. Eu presenciei o Ceará pobre. Até fiz uma analogia, porque a lembrança me levou. Eu, como chegava na época das estiagens, não gosto de falar coisa ruim não, mas falar em coisa ruim para fazer comparações é legal. Vinha todo mundo do sertão para a cidade, para Fortaleza, e pedia, ficava nas esquinas, roupa rasgada, chapéu de palha, cara queimado do sol. Aí eu vejo o seguinte, por que o Sul se desenvolveu tanto? Porque a Mata Atlântica tinha um solo espetacular. E esse solo era conhecido pelo europeu. O europeu, quando veio para cá, foi ficar no sul do país, né? Plantava uva, outras culturas, e industrializava também. Então aprimorou, eram pessoas que eram mais educadas, aprimorou o ensino, foi todo mundo crescendo. Aqui o Ceará, isso aqui era uma terra de louco. Era só vento e sol. As pessoas quando iam para a praia pescar, os pescadores sofriam no mar. De repente, tudo isso foi transformado em riqueza. O vento, razão da geração de energia eólica, o sol, geração de energia fotovoltaica. Mudou e inundou o sertão. Todo canto você tem energia, né? As pessoas crescendo. Então, o Ceará está nessa transformação constante. E ainda tem o hidrogênio, né? Estão falando do hidrogênio. Então, veja como os governadores foram importantes. Veio desde o Tasso, tem 35 anos, 36 anos, que o Tasso começou, desde essa época que nós tivemos sorte de termos governadores notáveis. Cada um fez a sua parte, né? Tiveram a ideia de fazer o Porto Pecém, tiveram a ideia de trazer uma grande empresa siderúrgica, fizeram a Companhia Siderúrgica do Pecém, que agora é a ArcelorMittal.
fizeram a transposição das águas. Isso tudo muda, né? Hoje fizeram a associação do Porto Pecém com Rotterdam, né, que é dono da maior logística do mundo de navios. Hoje você sai da Ásia, passa por baixo aqui da África e vem, passa por aqui, vai para o canal do Panamá e chega de repente na Europa, nos Estados Unidos. Com o Rotterdam, ele viabiliza essa rota. Aqui passa mais navio, aqui abastece mais navio, né? Tudo isso, essas coisas estão acontecendo. Vem a estrada de ferro transnordestina, que é outra que vai dar um escoamento de toda a produção, que vem para o Porto Pecém. Então vai aumentar mais ainda o tráfego de navios. Tudo está se montando. Pena que se monte devagar. Mas eu não quero falar nesse lado, porque senão eu vou pro lado pessimista. Pena que existam algumas coisas que demoram tanto e que poderiam ser mais rápidas. O Brasil, e hoje de manhã até no Instagram eu falei sobre tempo, sobre a utilização do tempo. O tempo tem que ser usado rapidamente, porque senão você perde o sentido, o objetivo, né? Você negligencia o tempo e não pode negligenciar, você tem que dar velocidade. Assim mesmo, nós estamos montando lentamente toda a infraestrutura nacional e tenho certeza que nós seremos um grande país e o Ceará será um grande estado, porque nós temos a vocação empreendedora, nós somos empreendedores, nós somos trabalhadores, né? Então, com todas as condições que nós estamos criando macros, então vai dar espaço para que as pessoas possam desenvolver mais. Estamos diante de uma verdade. Você está gostando da entrevista? Eu também, mas a gente vai para um breve intervalo, é rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. O senhor também é uma referência na liderança no setor empresarial, na gestão de pessoas. Quem foi a primeira pessoa que o ensinou a gostar tanto de gente? Gostar de gente é coisa que vem do berço, né? Você não aprende, alguém lhe ensinou, não. Eu acho que é característica do seu temperamento, né? Da sua forma de ser. Concorda que é uma característica sua? Concordo. Interessante que eu vejo que a minha educação tem alguma coisa a ver, sabe? Porque quando eu era criança, eu estudava, eu morava em Messejana, dentro do hospital de Messejana. E tinha uma casa da diretoria. Então eu tinha a oportunidade de conviver com as pessoas da época que moravam nas suas estradas, nas suas ruas sem calçamento, nas suas casas de palha. Eu tinha, meus amigos, era dali daquela região. Quando eu vinha para o colégio, que era o Colégio Cristo, eu convivia com um outro tipo de gente, né? Pessoas nobres, filhos de pais ricos, né? Essa coisa de conviver com gente diferente me deu uma sabedoria. E a sabedoria é que todos nós somos iguais, né? E as pessoas humildes, às vezes, nos ensinam muito. E as pessoas mais nobres também nos ensinam os humildes. Então, essa forma de querer bem as pessoas, eu acho que foi no berço, por conta da minha educação lá na época, né? E
foi uma coisa muito boa e importante da minha vida, porque eu não sei fazer distinção entre um cara rico e uma pessoa pobre. Todos, para mim, são muito bem-vindos, quero bem a eles. Então, pode ser que eu tenha me tornado líder, como você fala, por conta disso. Mas a liderança, na realidade, na minha forma de analisar, que é diferente da sua, é por conta do meu trabalho. Eu sempre fui muito trabalhador, desde jovem, desde menino. Eu precisava acertar, eu tinha necessidade de acertar. Eu estava imbuído desse propósito desde menino, desde 18 anos de idade que eu tinha esse desejo. E então eu trabalhei muito. Não estudei muito, mas fui um grande observador da vida, né? Aprendi aquilo que eu precisava aprender para poder colocar em prática no meu negócio. E esse fato de trabalhar muito já foi motivo despertando a admiração dos meus amigos, né? Não tem nada com riqueza, não tem nada disso não, é só com o trabalho. Primeiro que eu não era, né? Não era. Eu fui fazendo a minha vida acontecer. E hoje em dia eu continuo porque os jovens que andam por aqui comigo querem conhecer como é que um cara de 79 anos trabalha tanto, né? Então eu acho que eu sou motivo de admiração para eles. E não me canso de dizer para eles, rapaz, só tem um jeito na vida, é você trabalhar até que a sua inspiração pela inovação, pelo novo negócio, você pensar nos outros, porque trabalho só tem graça se você pensar nos outros, né? Quando você tem um pensamento muito egoísta, você não... Eu acho que o seu caminho é curto. Quando você tem um pensamento, quando você contempla todo mundo, o seu caminho é muito longo, né? E eu estou tentando fazer do meu caminho o mais longo possível. E a admiração dos meus amigos da minha idade, mais velhos que eu, são poucos, mais novos que eu, são muitos. É exatamente isso, meu desejo de continuar trabalhando com alegria, né? Porque tudo que eu faço, eu tenho muita alegria no que eu faço. Eu acho que quando eu invento uma coisa, eu invento, os outros fazem. Eu sou um líder de especialistas. Eu sou um líder de especialistas. Esse é o meu negócio. É o meu negócio. A minha cabeça, eu tenho que compatibilizar todos os conhecimentos deles, né, para ser utilizado num projeto, numa ideia, né? E hoje o senhor também é considerado uma marca. O que representa ser uma marca hoje? Qual é a dor e a delícia de ser uma marca? Não tem dor. Não, é só delícia. Eu tenho a marca Bespar hoje, né? Como tive a Agripec, e a marca BS ficou mais importante que a Bespar. Uma coisa incrível. Eu fico muito satisfeito, porque acabei eu mesmo adotando a Sala BS, que é essa aqui que você está, a Praça BS, onde todo mundo vai, né? Tudo bem, o estilo BS de fazer, né? Tem muito aqui nos corredores do escritório. Olha, estilo BS, arrumado como BS, bem, né? Feito como BS. Padrão, né? BS. Padrão BS. Tem essas coisas. Eu fico muito feliz, muito feliz. Porque é uma prova de que eu não negligencio. Nunca negligenciei na minha história e não negligencio hoje, que é importante, né? Tem uma coisa que eu acho que a admiração é coisa que a gente tem que levar. Qual é o seu legado? É deixar a admiração. Deixar os outros me admirando. E eu tenho assim, um cuidado para que meus amigos me admirem. Sabe? Não é admirar, não, admirar pelo que eu faço, de bem feito, né? Isso satisfaz a eles e satisfaz muito a mim. Então, essa marca BS, para mim, é muito valiosa, é muito cara, né? É uma confirmação de que fazendo da forma que eu fiz, funciona, né? Uma bandeira também que a gente pode destacar aqui, doutor Beto, é a bandeira da gentileza urbana. A gente está aqui no prédio BS e que, como o senhor já citou, é um espaço que muita gente acaba se apropriando realmente. Existem os eventos no final do ano. Então, essa gentileza urbana, como é que ela nasce? É interessante, é porque penso no outro. É só isso. Aquele negócio do nosso programa do
do final do ano, que é o BS Christmas. Aquilo é uma coisa minha, bancado por mim. Todos os artistas pagam, a iluminação, o glamour, tudo é feito com recurso nosso. E está ficando uma marca para Fortaleza. As pessoas gostam de vir para cá. É uma festa aqui na praça do BS Design, né? Só artistas espetaculares. Eu faço com o Fernando Travessoni, a Márcia Travessoni, que cuido de toda a estruturação do projeto. São duas pessoas magníficas, estão sempre comigo. E essas coisas que eu vou fazendo, quero deixar isso para os outros. Quero que a família saiba aproveitar. Sabe? Eu tenho muito medo porque esse negócio de sucessor é uma coisa difícil. Né? E herdeiro é o sucessor, uma coisa, herdeiro é outra. Então, isso aí é uma coisa que eu ando lutando para poder convencer os meus herdeiros de que os nossos negócios não podem ser divididos. Né? Que tudo é um ecossistema. Uma coisa depende da outra. A BSPA Finanças está pronta para poder servir o negócio dela, que é participar de negócio dos outros, mas de servir as obras da BSPA Incorporações, né? A BSPA DI ter terreno suficiente para poder servir a incorporação. E todo esse é um recurso BS Cash que trabalha com as pessoas físicas. Então, isso tudo é um ecossistema. Se você dividir, por exemplo, terrenos e apartamentos, você está destruindo o valor de um negócio, que ele só é importante se for único. O senhor tem um perfil aberto nas redes sociais, seu Instagram tem milhares de visualizações. São vídeos simples e ao mesmo tempo profundos, com mensagens reflexivas. O senhor se mostra nas redes sociais com despojamento e ao mesmo tempo com tanta profundidade nas reflexões. Como foi que surgiu esse influencer digital? De quantos anos, doutor? Pois é, acho que tem. Essa coisa apareceu na época da campanha presidencial, que eu comecei a fazer um movimento, né, partidário, que eu era, até o dia que acabou a eleição. E aí, meu Instagram era aberto e ele teve uma velocidade, um crescimento assim muito grande. Primeiro que eu só fiz política nessa época, específico, né? Depois eu nunca mais falei em política. Política você racha os seus amigos, racha os seus seguidores. Eu tenho hoje 270 mil seguidores. É uma coisa assim impressionante, né? Eu sou escutado aqui como sou escutado em Veneza, como sou escutado nos Estados Unidos, no Caribe, no Brasil. Chego no Rio de Janeiro, vou para um restaurante, o maître de repente chega para falar comigo, assim, uma coisa gostosa. Mas não me dá trabalho, só me dá prazer. Hoje de manhã eu falei sobre o tempo. Eu tenho 1 minuto para falar sobre o tempo, postei e vai embora. Já está aí com 20 e tantas visualizações em 4 horas, 3 horas. Né? Quando chegar amanhã já está com 100 mil. Então roda muito. Eu tento fazer coisas simples. Se eu vou andar de cavalo, eu posto. Se eu vou cantar, que eu canto muito mal, eu posto assim mesmo. E vou falando, vou fazendo as coisas. Eu gosto muito de falar com os meus amigos, andando, caminhando, né? E sempre uma coisa breve, de 1 minuto. Acabou, não tenho um compromisso nem com o tempo aí. Porque eu posso fazer de manhã como posso fazer de noite. Quem edita sou eu mesmo. Né? Não dou trabalho a ninguém. Nem eu quero, porque eu acho muito chato você chegar numa festa e ter alguém lhe filmando. Eu não faço essas coisas. Se eu tiver de filmar na festa, fique aqui comigo, vamos fazer aqui um comentário. Mas eu tenho um cara, um cameraman, me acompanhando, um negócio. Quem é meu assessor? Isso não existe. Você é assessor, mídia social é uma coisa pequena, breve, não precisa você ter um banco de imagens grande para depois você sair selecionando as melhores. Você tem que ter o direito até de gaguejar se estiver falando alguma coisa. Deixa assim mesmo. Vai embora, vai tudo dar certo. As pessoas entendem, compreendem o seu estilo simples, né, com simplicidade. E você pergunta, e você está gostando? Estou adorando. Estou adorando.
Estou adorando e eu olho muito os comentários, né? Os comentários. Porque o comentário me orienta, me orienta o que dá certo. Como tem comentário, às vezes, que são pessoas que ficam preparadas, criam um endereço naquela hora para fazer um comentário predador. Tem gente desse jeito. Mas são poucos. Felizmente são poucos. O meu público é muito selecionado, são meus amigos mesmo, eu gosto deles, eles gostam de mim. É uma coisa maravilhosa. E qual foi a reflexão que o senhor fez sobre o tempo? O que eu botei hoje é que o tempo ele precisa ser objetivamente aproveitado, né? Aproveitado. E você não adiar aquilo que você tem que fazer hoje, né? É você não ser relapso com o tempo. Porque o tempo fica longo quando você não aproveita, quando você negligencia o tempo. Você deixar para fazer uma coisa, eu tinha que fazer hoje a entrevista com você, tem que fazer agora. Não tenho tempo a perder, eu tenho que dedicar o meu tempo a você. E assim são com os pensamentos. Eu tenho que tomar uma atitude hoje, uma decisão, eu não vou deixar para tomar amanhã. Amanhã já talvez seja tarde. Eu acho que eu estava falando ontem, por coincidência que você está tocando, foi por isso a minha motivação de gravar sobre, que eu estou lendo o livro do Sêneca, que o Sêneca fala muito sobre o tempo, é a teoria dele filosófica. E eu estava dizendo para a Ana Maria que se eu fui bem sucedido na minha vida, eu não estou dizendo que eu estou sendo por conta do tempo, que eu privilegio tanto, sabe? Eu não perco tempo. E tenho tempo para fazer tudo. Na turma normalmente não tem tempo. Eu tenho tempo para fazer tudo, eu tenho uma agenda, cumpro a minha agenda, e uma boa, feliz da vida. E a outra coisa também, tudo que eu faço é com muita alegria, com muita felicidade. Eu acho que a felicidade ela é o seu motor, né? Lhe dá a condição de você evoluir, ir para frente, pensar. E penso também eu tenho as minhas limitações, que eu acho que é uma grande coisa que as pessoas devem conhecer, são as suas limitações. E ao ter limitação, eu estou adotando alguém que não tem aquela limitação, né? Eu sou um cara que não sou calculista, não sou arquiteto, não sou engenheiro, né? Então, eu tenho que aceitar a sabedoria dessas pessoas. Se eu tiver dúvida, eu boto 2. Né? Boto 2 discutindo o mesmo tema, 3. Eu só quero terminar os meus tempos com essa equipe toda que eu tenho. São pessoas maravilhosas. Que eu vim aqui para o escritório, o Luiz é testemunha disso, porque eu verbalizo muito isso. O momento mais importante da minha vida é quando eu venho para o meu trabalho, quando eu saio de casa. Que me arrumo, me vejo, faço meu cabelo, a minha barba, me ajeito, venho trabalhar. Estou pleno, estou satisfeito. Tem gente que diz, eu vou trabalhar, quem reclama. Não pode reclamar do trabalho. O trabalho é que impulsiona as pessoas para frente, né? Lhe dá um status, né? Sedimenta os seus conceitos, né? Lhe dá uma oportunidade de conversar, conhecer pessoas inteligentes que possam lhe ensinar. Tu acredita que todo dia eu aprendo? Sim. Aprendo porque eu convivo com pessoas que têm sabedoria, têm conhecimento, né? Então, troca de ideias, eu dou a minha experiência, passo a montar os meus conceitos, né? E eles continuam nas suas obrigações e eu também. Quais são os sonhos de quem realiza os sonhos dos outros? Isso aí é uma parte da minha vida. A minha vida, como eu lhe falei no começo, BSPA é uma fração da minha vida. A minha vida foi outra. A minha vida tem muita coisa de infância que eu carrego, né? Com saudosismo, com aprendizado. Tem a minha vida como agripé, como industrial, que foi talvez o fato mais relevante. Esse é um momento, vamos dizer assim, adulto da minha vida, que eu gosto muito, né? Mas se você me perguntar, talvez até para encerrar, eu só penso no meu futuro. Então, isso daí é uma coisa, uma retórica que eu tenho repetido muito, sabe, que o futuro a mim pertence. Então, eu não quero
deixar de pensar nele, né? Lógico que a finitude vai chegando. A linha e o horizonte, ele vai se encurtando, naturalmente. Quem não tem noção disso? Só se for louco, né? Mas eu, aos 79, eu quero fazer desses meus 10 anos próximos, 10 anos produtivo. Eu quero pensar todo o tempo e quero realizar todo o tempo. Isso aí é o meu destino. Faço agora como o nosso amigo Don Quixote. O futuro me pertence, né? O futuro me pertence. Bom como Don Quixote, não vou abrir nunca. Obrigado, minha filha, pela sua entrevista maravilhosa. E como é maravilhoso a gente ter a liberdade de falar o que quer, falar o que pensa. Tudo de improviso, é o que vem do coração, o que vem da cabeça. A história é sempre a mesma. Eu digo sempre para o Luiz, eu sou convidado para falar sobre história de vida. Eu não vou falar porque eu tenho que me preparar. E a história é a mesma. A história é a mesma. A vida, você não muda, né? Então, esse bate-volta, esse ping-pong de pergunta e indagação me satisfaz muito, porque tem coisas que eu não me lembro. E sou lembrado por quem está fazendo a interlocução, né? Então, hoje foi uma manhã muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todo o grupo que lhe acompanhou. Foi uma manhã linda. A gente que agradece e a você também pela sua companhia, por estar conosco aqui nesse bate-papo. Tchau, tchau. E eu quero agradecer a você por ter ficado conosco durante todo esse tempo, acompanhado essa entrevista que aconteceu em 2 momentos. Muito obrigada, viu? Semana que vem a gente está aqui de volta. Tchau.